Olá, alunos. Aqui é o professor Wilbernon. Vamos à nossa primeira aula sobre a unidade 1 da disciplina de Metodologia Científica. O objetivo da disciplina é preparar os alunos para que possam realizar uma produção que atenda às normas acadêmicas e da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso é importante porque vocês vão começar a realizar trabalhos na faculdade e precisam saber como esses trabalhos devem ser padronizados, não é? E como vocês devem estruturar esses trabalhos de maneira que os professores consigam avaliar se está dentro ou fora dessas normas. Isso é muito importante na vida acadêmica. Você não pode fazer um trabalho numa universidade, numa faculdade, num curso superior, sem que você atenda às normas acadêmicas. E essa transição, muitas vezes, para os alunos, ela é complicada. Os alunos que estão começando não sabem como fazer isso. Então vamos aos detalhes muito importantes que vocês devem, a partir de agora, observar quando fizerem os seus trabalhos na faculdade, ok? Bom, o que nós vamos ver aqui na unidade 1? Primeiro, nós vamos ver informações sobre o conhecimento científico e a sua formação, bem como outros tipos de conhecimento também válidos e importantes para a evolução do homem em sociedade. Vamos apresentar também como a ciência se sistematizou ao longo do tempo e a contribuição das universidades como um espaço intrinsecamente científico e laico. Também vamos abordar os conceitos de ciência e método científico, os diferentes tipos de trabalhos científicos, os fatores que fazem parte da elaboração de uma pesquisa científica e o estilo de redação do material científico. Como eu já havia mencionado lá na introdução, ao entrar em um curso superior, você se depara com diversos tipos de trabalhos científicos. Esses trabalhos possuem uma organização própria, com termos, técnicas e modos de apresentar e com argumentos bem específicos. A metodologia científica, a nossa disciplina, ela é aplicada a essas produções acadêmicas, ou seja, ela é aplicada aos trabalhos que vocês vão produzir, né? Que os alunos produzem em universidades, centros universitários ou faculdades. E ela possui regras e disposições próprias na aquisição, transformação e transmissão do conhecimento, como veremos ao longo da nossa disciplina, né, neste semestre. Por enquanto, nós vamos começar com a parte mais básica, a parte que está no conteúdo da nossa unidade 1. Aqui nesse slide, nós temos o resumo dos tipos de conhecimento. Nós temos o conhecimento sensorial, o conhecimento artístico, o conhecimento filosófico, a sabedoria popular, o conhecimento teológico relativo às religiões e o conhecimento científico. Todos estes tipos de conhecimento são formas válidas e precisam ser respeitados. O conhecimento científico, entretanto, ele é pautado por um método inquisitivo que utiliza provas observáveis, empíricas e mensuráveis. O seu método se baseia na coleta de dados por meio de observação e experimentação, na formulação de hipóteses e teses. O conhecimento científico, nesta definição aqui de Lakatos e Marconi, pode ser entendido como sistemático, pois compreende o saber de maneira ordenada, formando um sistema de ideias, ou seja, teoria, e não conhecimentos dispersos e desconexos. Vamos falar agora sobre ciência e método. O método científico é aquele que pode ser definido como um conjunto de regras básicas que são empregadas em uma investigação científica com o objetivo de obter resultados de forma sempre imparcial e confiável. Aqui o que nós temos é a definição de René Descartes. Para compreender o todo, basta compreender as partes, o que exemplifica bem uma das formas do método científico
que averigua uma questão por etapas de forma sistêmica e racional, chamada de método dedutivo. Essa foi a definição de René Descartes, um dos mais importantes cientistas, um ilustre membro do iluminismo, definindo o que vinha a ser o método dedutivo, ok? Francis Bacon, outro importante pensador, foi o primeiro a defender a experimentação como fonte de conhecimento e um dos responsáveis pela base do que nós conhecemos como empirismo. A partir destes pioneiros, como Bacon e Descartes, muitos outros pensadores escreveram sobre a questão do método científico, que hoje pode ser concebido pelo seguinte modelo. Primeiro, nós temos a observação. A partir da observação de algum sistema ou situação, o cientista formula uma questão do seu interesse. A observação científica é sistemática e controlada a partir de fatos verificáveis. Depois nós temos a hipótese, onde o cientista busca uma possível resposta para explicar o fenômeno observado. Estas são as afirmações prévias para explicar os fenômenos. Depois, nós temos a fase da experimentação, para verificar se a hipótese é realmente verdadeira. O cientista, então, irá realizar experimentos controlados, medir os dados, confirmar ou não as hipóteses, se elas são ou não verdadeiras e prováveis. Em seguida, nós vamos ter a tese, onde o cientista elaborará um conjunto de fatos alinhados e hipóteses organizadas. Ele buscará dados e argumentos que comprovem a sua tese. O cientista pode fazer novos experimentos nesta fase, novas observações, reciclar as hipóteses e a análise lógica. Em seguida, vamos ter os resultados, onde o cientista irá verificar se os resultados atingidos corroboram com as teorias. Em seguida, vem a fase da conclusão, onde o cientista deve apresentar as suas conclusões, as conclusões que foram alcançadas com a pesquisa científica. Finalmente, a fase da publicação, onde o cientista apresentará a pesquisa, seu desenvolvimento e os resultados à comunidade científica, publicando o conteúdo ou apresentando para análise de forma organizada. O que vemos neste slide é a figura de Charles Darwin, o pai da teoria evolucionista, um dos mais importantes cientistas da nossa história. O Charles Darwin visitou as Ilhas Galápagos, a oeste do Equador, e observou várias espécies de tentilhões, pássaros muito comuns no local, e cada uma destas espécies estava adaptada de maneira única a seu habitat. O Darwin, contudo, constatou por meio da observação diferenças entre os bicos dos tentilhões que eram indispensáveis na busca por alimentos. Ele ficou surpreso com tantas espécies de tentilhão coabitando uma mesma área geográfica tão diminuta. Então, ele passou a questionar o que levou à diversidade de tentilhões das Ilhas Galápagos. O Darwin formulou a hipótese de que a diversidade desse tipo de ave era resultado de uma mesma espécie matriz que se desenvolveu de formas diferentes em distintos ambientes. Em seguida, ele deduziu que houve uma luta pela sobrevivência e pela adaptação das espécies observadas. Ele conhecia a obra Ensaio sobre o princípio da população do cientista Thomas Robert Malthus, que falava sobre a sobrevivência e o crescimento populacional das espécies. Havia um controle natural para que os tentilhões fossem verificados daquela maneira. Ele fez testes comparativos em um grupo experimental de tentilhões. Na análise das informações que coletou, ele chegou à conclusão
que o isolamento geográfico, o ambiente ecológico e a competição entre as espécies de tentilhão contribuíram para a seleção dessas espécies. Ele desenvolveu dessa forma, em grosso modo, a sua teoria da seleção natural e evolução. Ele levou quase 20 anos analisando todos esses dados recolhidos em sua viagem antes de incluí-los na sua teoria de seleção natural, publicada em um livro, A Origem das Espécies e a Seleção Natural, de 1859. Bem, agora, o que nós estamos vendo nesse slide é o papel da universidade. Aqui é um resumo sobre o papel que a universidade deve exercer. O primeiro papel da universidade, óbvio, que é o de ensino, desenvolver processos de ensino de qualidade. Mas a universidade também tem a obrigação de estimular a investigação científica, ou seja, realizar pesquisas, estimular a investigação científica de modo a obter respostas necessárias ao desenvolvimento da sociedade. Por último, ela também tem a obrigação de realizar o que nós chamamos de extensão, ou seja, atender às demandas da comunidade local, prestando serviços e assistências, bem como interagindo com a comunidade em que está inserida. Aqui nós temos um resumo sobre os tipos de trabalho científico. Vamos ver cada um deles. Primeiro é o trabalho de graduação. Você irá elaborar diversos trabalhos como este para diferentes disciplinas. Eles servem para motivar o raciocínio lógico, proporcionar uma revisão bibliográfica e situar o acadêmico, ou seja, o aluno, com a pesquisa científica. Depois nós temos os trabalhos de conclusão de curso, os conhecidos TCC. São monografias sobre um determinado assunto. Trata-se de uma oportunidade de comprovação de assimilação de conteúdo, uma revisão biográfica, sem aprofundada capacidade investigativa. Depois nós temos a monografia, que é um trabalho científico realizado na obtenção do título de especialista em cursos lato sensu, bem como exigido em alguns cursos de graduação. Segundo Medeiros, as monografias servem para comprovar o grau de graduação, as dissertações para a titulação de mestre e as teses para o grau de doutor. Os formatos de texto, contudo, são bem similares. Temos também a dissertação, que trata-se de um trabalho direcionado aos cursos de pós-graduação, stricto sensu, ou seja, mestrado. Isso supõe a reflexão sobre um determinado tema de forma ordenada e fundamentada, com informações consolidadas. Tem um caráter experimental ou de exposição de um determinado estudo científico retrospectivo. Temos também a tese, que corresponde a um trabalho de conclusão de pós-graduação stricto sensu para o nível de doutorado, com a apresentação de um avanço significativo em determinada área do conhecimento. Tem que ser um estudo original. E temos também o artigo científico, que tem a função de levar ao conhecimento do público um novo assunto ou uma nova abordagem, aspectos ainda não explorados, com publicação de autoria declarada. As afirmações apresentadas devem ser baseadas em evidências e com argumentações fundamentadas. O artigo científico pode também refutar ideias e fatos, apresentar soluções e sondagem de opinião. Pode ser um artigo original, com temas e abordagens próprias, ou um artigo de revisão, resumindo, analisando e discutindo informações já publicadas. Vamos falar agora um pouco sobre a redação técnico-científica. Como ela acontece? A produção científica ela possui regras, métodos e direcionamentos que se desenvolveram por muitos séculos e graças à contribuição de muitos pesquisadores.
Características. Esse tipo de redação deve ser diferente do texto jornalístico ou publicitário. Deve ter uma linha de raciocínio em nível culto, alinhado com a área de saber do trabalho e, preferencialmente, deve utilizar jargões técnicos que ajudam na compreensão. Deve ter objetividade, ou seja, você deve abordar os assuntos de forma simples, evitando os floreios linguísticos, evitando os significados dúbios e palavras de difícil compreensão, evitando também desvios e considerações irrelevantes ou pessoais. Deve possuir clareza, ou seja, você não deve deixar margem para interpretações adversas. Deve ser um texto preciso, utilizando termos específicos e vocabulário bem direcionado para afirmar as suas suposições sem usar termos prolixos, ou seja, complexos, difíceis. Deve possuir imparcialidade, ou seja, evitar ideias preconcebidas. No momento em que você assumir uma posição, ampare seu texto com fatos, evidências e dados alcançados com a sua pesquisa. O encadeamento também é muito importante. É preciso encadear os parágrafos, tópicos e capítulos por meio de um desenvolvimento lógico, harmonizando cada parágrafo com o anterior e o posterior. O mesmo vale para os capítulos e tópicos. Impessoalidade. Escreva o seu texto de modo impessoal, na terceira pessoa, em vez de usar termos como a minha pesquisa tem o objetivo de... Utilize esta pesquisa tem o objetivo de, ok? Concisão, muito importante. Construa o máximo de texto com o mínimo de palavras. Se preciso, reescreva várias vezes o seu texto para verificar repetições de ideias e palavras. Coerência. Bom, isto é fundamental. Trata-se de seguir a sequência de ideias previamente destacada na introdução, do trabalho. Crie o seu texto científico com um ordenamento lógico entre os temas. Vamos falar agora sobre fontes de informação. A produção científica possui regras, métodos e direcionamentos que se desenvolveram por muitos séculos, correto? Já falei sobre isso. Então é muito importante agora você observar a questão da informação e como ela pode contribuir para que seu trabalho seja um trabalho consistente e de acordo com os métodos, assim como fizeram os cientistas que nós citamos aqui no passado. As distintas fontes de informação. Primeiro existe a fonte primária, que são os livros, os artigos, as teses, as dissertações. Depois temos as fontes secundárias, periódicos de indexação, catálogos, etc. E depois nós temos as fontes terciárias, compostas por diretórios, catálogos de bibliotecas, e que servem para guiar o pesquisador às fontes primárias e secundárias. Citações, referenciação e direitos autorais. A pesquisa científica utiliza obrigatoriamente conteúdos que são produzidos e apresentados pela comunidade científica, para poder continuar desenvolvendo novas ideias, novas hipóteses, novas teorias. E é preciso utilizar essas referências científicas no seu texto. Então, o pesquisador precisa dar credibilidade e sustentar as suas posições a partir das evidências apresentadas por outras pessoas em um processo colaborativo e gratificante. Vejamos, então, as citações. Servem para fundamentar o trabalho científico, como vimos, acreditando as afirmações apresentadas com posicionamento de autoridades no assunto de determinada área do conhecimento. Pela ABNT, pela essa norma da ABNT que estamos vendo aqui na tela, pode ser definida como uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Isso é uma citação. Uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Ou seja, você não pode fazer isso sem que você mencione de onde você extraiu. Quando o aluno omite
a citação, quando ele omite essa menção, ele está incorrendo num problema que a gente pode aí até chamar de plágio, né? Algo que não é correto. Então, a citação ela tem que ser obrigatória, ela tem que ser bem feita, ela é necessária, você não pode omitir a citação. Os formatos de citação ou formatos de citações podem ser encontrados na norma da ABNT, a NBR 105/20 de 2002, na página 3. Vou repetir, essa é a NBR que está aí no slide. NBR 105/20 de 2002, na página 3. Esse documento afirma que as citações devem seguir um sistema de chamada numérico ou autor-data. Nós temos, então, 2 sistemas de citações e você pode optar por um ou por outro. Vamos falar então sobre esses sistemas de citação, não é? O sistema numérico, como é que esse sistema é composto? Ele é composto por uma numeração sequencial com algarismos arábicos, com fonte citada na nota de rodapé e conforme a normatização das referências bibliográficas. O outro é o sistema autor-data. A listagem completa das citações pode ser acessada em ordem alfabética nas referências bibliográficas do trabalho científico. No corpo do texto, apresenta-se o sobrenome do autor ou nome da instituição, seguido da data e da página. Isso aí é uma questão de método. Você pode escolher um sistema ou outro. Eu, por exemplo, tenho uma preferência. Eu gosto de trabalhar com o sistema autor-data. Uma questão de gosto, uma questão até de forma que me ajuda a escrever. Eu tenho esse tipo de preferência. Conheço colegas que preferem o sistema numérico. Então, você vai ter que, na hora de escrever o seu trabalho, se decidir por qual sistema de citação você vai utilizar ou vai lançar mão. Tipos de citações. Nós temos a citação direta curta, que conforme a normatização da ABNT, essa norma que estamos vendo, a NBR 105/20, trata-se de uma transcrição literal da parte da obra do autor consultado. Nesse caso, você deve respeitar a redação, a ortografia, a pontuação original. Ela é aplicada em citações com até 3 linhas. Muito importante. Só pode ser aplicada em citações com até 3 linhas. Citação direta longa. Para citações de mais de 3 linhas, é preciso transcrevê-las em um parágrafo único, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com espaçamento simples, sem aspas e em fonte corpo 10. Correto? Temos agora a citação direta. A citação da citação, ou seja, a citação direta ela é conhecida como a citação da citação. Isto é, quando a citação é parte do texto encontrado, ou seja, quando o autor está também citando algum outro autor. Caso não tenha acesso ao documento informado, usa-se a expressão apud. Muito importante você aprender essa expressão apud, que significa citado por. A ordem da citação é a seguinte: autor do documento não consultado, seguido da expressão apud, sem itálico, e o autor da obra consultada. Né? Então é quando você faz uma citação que você vê num autor que está mencionando outro autor. Então você coloca o apud. Né? O autor X mencionou o autor Y. Então você usa o apud. É muito importante quando você às vezes não consegue ir na fonte original, né? No livro original. Então você pega um autor que já escreveu sobre uma determinada obra de um outro autor. Aí você pode lançar a mão do apud. Tem a citação direta com omissão. Quando não é necessário apresentar o trecho completo na citação, caso não altere o sentido, pode ser expressa apenas por parte do texto, utilizando as reticências em colchetes, como está no slide.
Há também a citação indireta. Mantendo o sentido original do texto, você pode citar ideias de um ou mais autores do texto ou de uma obra inteira. Nesse caso, você expressará a ideia original do texto sem aspas ou recuos das citações diretas. Sempre, no final do parágrafo, cite entre parênteses o nome do autor e a data. Citação com autor. Nesse caso, não há mistérios. Cita-se o trecho, direta ou indiretamente, com data e página. Citação com dois autores. Citam-se os autores pelos sobrenomes, separando-os por vírgula, ou melhor, ponto e vírgula, com data e página, ou, se estão citados no corpo do texto, apresentam-se os autores por sobrenomes interligados pela letra E. Citação com mais de 3 autores. Apresenta-se apenas o primeiro autor, em ordem alfabética, seguido da expressão et al., ou seja, com ponto e sem itálico, com data e página quando a citação for direta. Referenciação. Livro. Iniciam-se pelo sobrenome do autor em maiúscula e, em seguida, os prenomes deste. Deve conter o título da obra, o subtítulo, a edição, o local de publicação, a editora e o ano de publicação. Livro com autores de nomes estrangeiros, autores espanhóis e com sobrenomes separados por traços são referenciados citando os sobrenomes em maiúsculas. Livro com mais de 3 autores. Usa-se a mesma regra para as citações. Apresenta-se o sobrenome do primeiro autor na ordem alfabética, seguido da expressão et al., o título do livro em negrito, o subtítulo sem negrito, inclusive os 2 pontos, a edição, o local, a editora e o ano. Livro com autor organizador. Uma obra pode ter diversos autores e um deles ser o organizador ou coordenador da obra, certo? Entidades. Cita-se nesse caso em maiúsculas o nome da entidade, o título em negrito, o subtítulo sem negrito, inclusive os 2 pontos, a edição, o local, a editora e o ano de publicação. Entidades governamentais. No caso de entidades governamentais, inicia-se com o país em maiúsculas, a entidade, ministérios, secretarias, etc., o título em negrito, o subtítulo sem negrito, inclusive os 2 pontos, a edição, o local, a editora e o ano de publicação. Teses, dissertações e trabalhos acadêmicos são descritos nas referências bibliográficas na seguinte estrutura. Enciclopédias. Enciclopédias são referenciadas de formas mais simples, seguindo este formato. Né? Artigo de jornal. Você pode referenciar o jornal como um todo, ou o artigo de um jornal com autor definido ou não. Revistas e periódicos. Você pode referenciar a revista como um todo, uma coleção de revistas ou um artigo com ou sem autor definido. Jurisdição. Refere-se aos documentos jurídicos. Internet. As referências retiradas da internet devem ser descritas informando o endereço completo da página ou site, URL, bem como a data de acesso. Muito importante, você tem que colocar a data de acesso. Anais. Refere-se ao registro histórico de um evento. Entrevistas. As entrevistas podem ser publicadas ou não, com referenciação adequada para os 2 casos. Bom, nessa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro slideshow, você pode compreender melhor os conceitos de ciência e pesquisa científica e que todo material científico ele é padronizado por meio de normas e regras. Nós vimos também que a ciência e a metodologia científica possuem grande importância no desenvolvimento da sociedade em todos os segmentos. Mostramos também que a pesquisa científica possui etapas distintas
como observação, hipótese, experimentação, teste, análise, conclusões e, finalmente, publicação dos resultados. Outro ponto que abordamos foram as diferentes fontes de informação e a forma adequada de buscar fundamentação teórica em lugares distintos. Você também aprendeu que a redação científica possui algumas exigências como impessoalidade, clareza, coerência, concisão, precisão, objetividade, imparcialidade e encadeamento. E por último, você também pôde compreender melhor como ocorrem as citações de outros trabalhos científicos no texto, os diferentes tipos de referências e atribuição da autoria. Bom, até a nossa próxima aula sobre a unidade 2. Um abraço.